Policial Militar, um excelente 2022. Nós começamos o ano com um tema extremamente emblemático, que é o decreto do governador João Dória, de 3 de janeiro desse ano, publicado em 4 de janeiro. O decreto disciplina o encaminhamento do comprovante de vacinação ou contraindicação médica em relação à vacinação do Covid-19. Mas ele trata sobre a compulsoriedade da vacinação, é isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje. E para que esse vídeo não fique extremamente extenso e mais objetivo possível, nós vamos começar a analisar a Lei 13.979 de 2020. E essa lei ela foi elaborada em 2020 como medida de enfrentamento ao coronavírus, trazendo aqui algumas medidas que o Estado eventualmente poderia adotar para o combate à pandemia. O artigo 3º, vamos começar analisando o artigo 3º, que é o fundamento do decreto do governador. Olha só, o governador do estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 3º, inciso 3 da linha D da Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, decreta. Então ele utiliza a Lei 13.979 como fundamento e aí decreta, ele disciplina o tema, sobretudo no encaminhamento do comprovante de vacinação ou atestado médico que evidencie contraindicação para a vacinação contra o Covid-19. O que diz o artigo 3º da Lei 13.979 de 2020? Olha só, o artigo 3º, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas. O inciso 3 do caput, determinação de realização compulsória de, a linha D, vacinação e outras medidas profiláticas. Então, poderia ser decretada a vacinação compulsória e outras medidas profiláticas? Sim, poderia, nos termos da Lei 13.979. Mas como deveria ser disciplinada essa medida? Quais quesitos que o ato administrativo para essa vacinação e qual autoridade competente para disciplinar é o que nós vamos avaliar no próprio texto da Lei 13.979. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.979. As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas. Somente poderão ser determinadas. Então, primeiro, quesito necessário de eventual decreto, com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde, o que nós não verificamos no decreto do governador. E o outro quesito deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Quesito também ausente no decreto do governador. Qual autoridade competente para disciplinar sobre o tema? Olha só o que diz o parágrafo 7º também do artigo 3º da Lei 13.979. Então, as medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas. Algumas atribuições para o Ministro da Saúde, algumas atribuições para gestores locais, desde que autorizado pelo Ministro da Saúde, e algumas competências disciplinadas para os gestores locais de saúde. E é esse inciso 3 do parágrafo 7º do artigo 3º que nos interessa. Olha só, então, parágrafo 7º. As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas, inciso 3, pelos gestores locais de saúde nas hipóteses dos incisos 3, 4 e 7 do caput deste artigo. O inciso 3, lembrando, o inciso 3 do caput é exatamente a questão de vacinação compulsória, tendo 5 alíneas, A, B, C, D e E. Poderia ser disciplinada, então, a vacinação compulsória? Poderia. Poderia, em quais termos? Com base em evidências científicas, ou seja, o decreto ele deveria conter necessariamente as suas bases científicas para a determinação da vacinação, e em análise sobre as informações estratégicas em saúde.
O segundo quesito, a adoção da vacinação compulsória, ela deveria ser limitada no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Dois quesitos que nós não verificamos no decreto 66421 do governador João Dória. Falta fundamentação necessária do ato administrativo. O parágrafo 7º, ele vai disciplinar as autoridades. Então, pelos gestores locais de saúde. O decreto é assinado pelo secretário de saúde aqui do estado de São Paulo. Então, a autoridade competente para assinar o decreto, ela constou aqui, dentre outras autoridades, e o próprio governador, no rol de signatários desse decreto. Autoridade competente. Então, cumprimos a validade do parágrafo 7º, inciso 3º? Sim. Mas deixamos de cumprir aqui, na verificação do decreto 66421, dois quesitos necessários, com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas em saúde. O decreto deveria conter o apontamento das evidências científicas. Não contém. E deveria conter um tempo limitado, né, para o mínimo indispensável à promoção da preservação da saúde pública, quesito também não verificado no decreto 66421 do governador João Dória. Uma questão que é sempre levantada é a questão da constitucionalidade dessa lei. Como a Constituição Federal ela verifica a validade desse dispositivo e, eventualmente, o controle dessa constitucionalidade que é realizado pelo STF, como o STF eventualmente se pautou e se já há julgados nesse sentido. E a resposta é sim. Eventualmente, se me perguntassem, Renato, haveria a possibilidade de alçar essa compulsoriedade da vacinação ao STF? Haveria a possibilidade, tanto que já foi alçado. Haveria a possibilidade de reversão no STF? Bastante reduzida. Por quê? Porque no recurso extraordinário com agravo, 1.267.879 aqui de São Paulo, o STF já se manifestou sobre o tema. Não sobre o tema da compulsoriedade de vacinação obrigatória dos servidores públicos estaduais, como regula o decreto 66421, mas sobre vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. Olha só o que diz a decisão do STF. É legítimo impor, ou seja, eventual discussão de constitucionalidade, ela vai necessariamente ser alçada ao STF. E o STF já deliberou sobre o tema de vacinação compulsória. Olha só o item 5 do agravo em recurso extraordinário, 1.267.879. É legítimo impor o caráter compulsório de vacinas que tenha registro em órgão de vigilância sanitária e em relação a qual exista consenso médico-científico. Diversos fundamentos justificam a medida, entre os quais o Estado pode, em situações excepcionais, proteger as pessoas mesmo contra a sua vontade. Dignidade como valor comunitário. O B. A vacinação é importante para a proteção de toda a sociedade, não sendo legítimas escolhas individuais que afetem gravemente direitos de terceiros, necessidade de imunização coletiva. E C. O poder familiar não autoriza que os pais, invocando convicção filosófica, coloquem em risco a saúde dos filhos. Aqui ele faz menção aos pais porque, lembrando, o tema que foi alçado é vacinação obrigatória de crianças e adolescentes. E aí ele traz o dispositivo dessa decisão. 1. Para que haja, eventualmente, a imunização compulsória, então o item 6 ele vai disciplinar, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunização, tenha a sua aplicação obrigatória determinada em lei, e 3. Seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município com base em consenso médico-científico. Então, a avaliação constitucional sobre a obrigatoriedade da imunização já foi disciplinada pelo STF. É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que registrada em órgão de vigilância sanitária, e aí ele vai disciplinando os 3 temas. Ocorre que no decreto 66421 ele não trata sobre a obrigatoriedade da vacinação. Ele faz menção ao artigo da obrigatoriedade, mas não trata sobre especificamente a obrigatoriedade da vacinação.
Aqui é uma disciplina aos setores de recursos humanos da administração pública estadual. Então, inclusive, ele faz referência aqui no artigo 2º, órgão setorial de recursos humanos. Então, a imprecisão do decreto ela pode ter sido proposital para que se gere, sem colocar a obrigatoriedade da vacinação, que poderia ter reflexos políticos ao governador, ele trata aqui, ou você encaminha o documento comprobatório de vacinação, ou, eventualmente, você encaminha o atestado médico que evidencie contraindicação. Lembrando, a obrigatoriedade ela deveria cumprir os quesitos do parágrafo 1º, com base em evidências científicas em análise sobre informação estratégica em saúde, o que não tem evidências científicas anotadas e apontadas pelo decreto do governador, quesito necessário de fundamentação do ato administrativo e também não tem a limitação tempo espacial aqui do mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. Neste cenário, é obrigatória a vacinação? De maneira direta, isso não foi disciplinado no decreto 66421, o que gera uma forte instabilidade jurídica para os servidores públicos estaduais. Lembrando, a vacinação ela poderia ser adotada, mas ela deveria ser adotada utilizando por fundamento o artigo 3º, inciso 3, a linha D, da Lei Federal 13.979, mas cumprindo todos os seus quesitos, e indicando que a vacinação ela seria compulsória e obrigatória com base nas evidências científicas apontadas como quesito do ato administrativo pelo parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.979, ainda limitando no tempo e no espaço a adoção dessas medidas. O decreto ele tenta, por uma via transversa, disciplinar a obrigatoriedade. Quem lê o decreto verifica que, sendo essas as únicas possibilidades, o encaminhamento da comprovação da vacinação ou atestado médico que evidencie a contraindicação, que, por consequência, seria obrigatória a vacinação. Mas não é isso que disciplina o decreto. O que pode ser feito nesse cenário de inconsistência jurídica, de falta de precisão do decreto? Então, a primeira possibilidade é a Alesp se manifestar sobre o tema. Olha só o que diz o artigo 20 da Constituição do Estado de São Paulo. Compete exclusivamente à Assembleia Legislativa sustar, inciso 9, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar. Como ele exorbita do Poder Regulamentar? Ele faz uma indicação direta de vacinação compulsória, ele não disciplina, ele não obriga a vacinação compulsória nesse decreto, mas ele faz isso de maneira transversa. E como pode ser indicado aqui pela Alesp que houve um excesso do poder regulamentar do governador, a partir do momento que ele não adota a fundamentação do ato administrativo elencada no parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020. Primeira possibilidade, sustação dos atos normativos do Poder Executivo, por falta de quesito legal do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020. Outra possibilidade, ajuizamento de ação por falta de fundamentação do ato administrativo do governador para aqueles policiais militares que não querem efetivamente se vacinar, que não se sentem seguros com a vacinação. Para os comandantes, recebendo eventualmente uma consulta do policial militar sobre a compulsoriedade da vacinação, uma vez que o decreto ele não trata diretamente sobre esse tema, e esse é um tema que tem quesitos específicos da Lei 13.979, o comandante verifica como mais prudente que alce essa documentação e peça para que as autoridades superiores se manifestem sobre a obrigatoriedade da vacina, que é um ato do gestor de saúde, que assina sim o decreto 66421, mas que não trata esse decreto como medida de saúde pública. Trata antes como uma medida de gestão de recursos humanos, é isso que a gente analisa no artigo 2º do decreto 66421. Eu sei que os policiais militares queriam
uma resposta um pouco mais direta sobre me vacino ou não me vacino, mas o próprio decreto ele não trata especificamente sobre a compulsoriedade da vacinação, o que o governador poderia fazer juntamente com o gestor de saúde, fazer a obrigatoriedade da vacina, mas deveria disciplinar em seu decreto da compulsoriedade dessa medida, primeiro, de maneira bastante taxativa, que a vacinação seria obrigatória, elencando estudo científico para tanto, porque essa exigência da lei coronavírus, que é a lei 13.979 de 2020, também disciplinando no tempo e espaço essa medida como necessária e como última medida, porque há aí uma intervenção bastante grande nas garantias fundamentais dos policiais militares. Para os policiais militares, então, que não querem se vacinar, eventualmente judicializar o tema, elencando aí a falta de fundamentação necessária do parágrafo 1º do artigo 3º da lei coronavírus. Falta de fundamentação do ato administrativo, elencando taxativamente a obrigatoriedade da vacina e pela falta de indicação de estudos científicos no próprio decreto, assim como de validade tempo espacial dessa medida. Para os comandantes, recebendo documentação dessa natureza, uma vez que o decreto não se manifesta, e isso é uma atribuição do gestor de saúde local, como a gente já analisou, recebendo documentação nesse sentido, que encaminhe via canal hierárquico essa documentação até que o gestor de saúde local se manifeste de maneira expressa nesse sentido. Vejo como medida mais ponderada. Obviamente que isso é uma análise jurídica minha do decreto. Como a gente já viu, alçar o tema sobre a compulsoriedade da vacina, esse tema já foi superado pelo STF, mas ato administrativo nesse sentido tem que ser específico, tem que ser de autoridade competente e tem que cumprir quesitos legais. Se remanesceu alguma dúvida, deixe nos nossos comentários e até um próximo vídeo.